Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre Flash. Esta videoaula será novamente sobre animação, devido a alguns pedidos e comentários que eu tenho recebido no meu blog sobre o porquê de eu não estar fazendo aulas completas sobre animações. Bem, aqui estou eu, atendendo ao pedido de vocês. Para que essa aula não fique desorganizada, eu a dividi em 5 tópicos. Vamos começar com camadas, que foi o que eu achei mais importante para começar. Para começar a falar de camadas, vamos ver aqui nessa parte da timeline, onde tem Layer 1, e vou nomear isso aqui como camada 1 para que vocês saibam que isso é uma camada. Muito bem, agora vamos começar falando sobre essas opções aqui de cima. Primeiro vou desenhar um objeto nessa camada, dentro da camada. E agora nós vamos ver qual é o resultado de eu utilizar essas opções. A primeira opção é esse olho onde está escrito Show or Hide All Layers. Se você clicar nesse olho, você vai fazer com que todas as camadas fiquem invisíveis. Você pode conseguir esse mesmo efeito, só que individualmente, clicando nessa bolinha branca debaixo do olho em cada camada. Por exemplo, na camada 1, se eu clicar, o retângulo que a gente criou desaparece e o lápis que fica ao lado do olho fica com um corte, representando que você não pode alterar nada nessa camada. Vamos deixar a camada visível. E agora vamos aqui a esse cadeado que vai bloquear ou desbloquear camadas. Fazendo isso, o lápis fica com um corte dizendo que você não pode selecionar ou alterar os objetos da sua camada. Vocês podem perceber que eu não consigo selecioná-lo e não consigo também desenhar. Vamos desbloqueá-la e vamos a esse quadrado bem aqui. Se eu clicar uma vez apenas sobre esse quadrado, ele vai ficar com o contorno verde. A parte interna vai ficar cinza. E vocês podem perceber que o nosso retângulo ficou apenas com o contorno verde. Tá? Vejam que eu ainda posso alterá-lo, mas ele fica apenas com o contorno. Se eu clicar 2 vezes nessa opção, vamos abrir esse menu de propriedades da camada. Aqui temos o nome, que nós podemos alterar, colocar, por exemplo, 1.0. Aqui temos Show, Layer e Lock Layer. Show vai fazer com que você mostre a camada, com que ela fique visível. Lock vai bloqueá-la. O tipo, o nosso tipo é normal. Mais abaixo vem Mask, que é uma camada de máscara. Masked é uma camada mascarada. Essa opção só vai ficar selecionável se houver mais de uma camada, bem aqui. Folder significa que isso aqui vai ser uma pasta de camadas. E Guide é o Motion Guide, não sei porque eu selecionei, mas Guide é o Motion Guide que eu já mostrei para vocês em outra videoaula. Outline Color vai ser a cor do contorno dos objetos. Vou colocar para vermelho, para vocês verem como isso é alterado. View Layer as Outlines vai fazer com que os objetos da camada sejam vistos como contorno. Aqui vamos ter o tamanho da camada em porcentagem. Vou colocar para 200%. E agora, clicando OK, vamos ver as alterações. Camada 1.0. Vocês veem que a camada aumentou de tamanho. A camada está visível, está desbloqueada. E aqui temos apenas o contorno do objeto. Vamos mostrar o objeto todinho. Vamos alterar de novo as propriedades. Vou colocar 100% para ficar melhor de se visualizar. Agora vamos às opções aqui embaixo. New Layer vai criar uma nova camada, que eu vou chamar de camada 2. Clicando de novo, vou criar a camada 3. Ao lado de New Layer tem New Folder, que vai criar uma pasta de camadas.
chamar de pasta, simplesmente. Eu não vou criar outra. Agora, se nós selecionarmos as 3 camadas e arrastarmos para dentro da pasta, elas vão ficar agrupadas. Se eu clicar nas opções de visualização e de bloquear a camada nessa pasta, todas as camadas vão ficar invisíveis ou todas as camadas vão ficar bloqueadas. Agora vamos à terceira opção, que é Delete, vai ser um balde de lixo. Vou clicar na camada 3 e vou clicar aqui para excluir. Nada demais. Agora vamos aqui com o botão direito ver as opções invisíveis. Lock Others vai fazer com que as camadas diferentes da que eu selecionei sejam bloqueadas. Hide Others vai fazer a mesma coisa, só que deixando invisíveis. Insert Layer vai inserir uma camada. Aqui Guide vai criar um Motion Guide. Vai fazer com que a camada se transforme em um Motion Guide. Add Classic Motion Guide vai fazer com que seja adicionada à camada uma camada de Motion Guide. Mask é a máscara. Insert Folder vai inserir uma pasta. Delete Folder vai excluir a pasta. Collapse Folder vai agrupar a pasta e Collapse Folder vai agrupar 2 pastas e Collapse All Folder vai agrupar todas as pastas. E aqui temos as propriedades novamente. Para essa parte da videoaula eu criei um exemplo para mostrar para vocês a dinâmica que existe entre as camadas. As 3 estão bloqueadas. Vou desbloquear a camada personagem e vocês vão ver que eu só vou poder selecionar o personagem. Não vou poder selecionar nenhum outro elemento da cena, porque nenhum desses outros elementos está na camada personagem. Desbloqueando a camada parque, eu vou selecionar os elementos do parque, que são a árvore e a grama. Background, vou selecionar os elementos do fundo, que vai ser esse Movie Clip, que são as nuvens, e o fundo azul, que é o céu. Agora, deixando a camada personagem invisível, vocês podem notar a camada parque também invisível. Vocês podem notar que a camada background cobre toda a área de trabalho do Flash. Só que quando eu deixo a camada parque visível, ela se sobrepõe à camada background. Isso é para demonstrar que a primeira camada, a camada mais abaixo, é a que vai ficar atrás de todas as outras. E as seguintes vão ficar sempre à sua frente. A camada personagem está à frente da camada parque. E aqui acaba o primeiro tópico dessa grande aula de animação.